Bom dia, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje o vídeo será de 7 erros cometidos por pessoas que estão interessadas no cultivo de suculentas e cactos. Se você também gosta deste tipo de assunto e está iniciando no seu cultivo, comprou uma plantinha, não sabe como cuidar, não sabe que erros que você estará cometendo, assista até o final, ok? Você comprou uma espécie de interior, do interior de casa, né? Como é, no caso, essa a Wort aqui, que tá muito linda, a Wort. Você comprou essa espécie que tá linda, maravilhosa. Você não olhou bem, não estudou nada dela, não pegou nome, nem endereço, nem telefone e a colocou no sol. Você acaba de cometer um erro grave. Por quê? Porque essas espécies de planta, uma vez no sol, elas vão perder o viço. Elas vão ficar amarelas, podem ressecar muito bem a folha. Há alguma espécie que até se adapta. Isso depende muito do clima da sua cidade. Mas 80% delas ficam feias, como aconteceu com a minha. Então, é necessário colocar ela em lugar assombreado, não é com sombra. Essa daqui toma o sol da manhã até no máximo 10 horas. Mas se tirar ela daqui e colocar ela aqui em cima, nessa bancada aqui onde o sol chega com força mais intensa, ela vai queimar. Como acontece com as minhas próprias que são de sol. Costuma acontecer com elas. Então, um erro é não estudar a identificação da planta, saber se ela é de sol ou de sombra e colocar em lugares opostos. Por exemplo, o que eu acabei de dizer, se pegar uma planta daquela de sombra, né, ou uma folhagem, como acontece muito, você pega uma folhagem que você não sabe, você ganha de presente, cai de paraquedas na sua vida e você taca ela no sol. A primeira coisa que vai acontecer com ela é ela queimar, ficar seca, feia e morrer. E aí você vai falar que tem dedo podre pra planta, que não sabe cuidar. Então, quando você ganhar uma folhagem, não vai chegando em casa e tacando ela no primeiro lugar que você viu, só porque tem uns raiozinhos de sol lá, não, né? Porque ela vai secar e morrer. Olha o que acontece. Isso se chama queimaduras. Estou mostrando uma planta que já é minha há muitos anos. Foi criada aqui em casa, ela veio uma mudinha bem bebezinha, né? E eu a coloquei, troquei o vaso dela, ela ficava na sombra. Não comprei ela agora, mas é o mesmo erro. Então eu mudei ela pra cá, onde pega o sol da manhã. Porém, ela estava na sombra. E eu não me preocupei. Pensei, sol da manhã, que mal tem, né? O mal tá aí, queimou, mesmo sendo o sol da manhã. O que ocorre é falta de experiência. O que a gente devia fazer? Devia ir colocando aos poucos. Não, começa com 20 minutos, tira, até que ela se adaptasse, mas a pressa é inimiga da perfeição. É um vaso grande, eu não tinha como ficar removendo ele toda hora. A planta já está crescida. Aqui não foi eu que o coloquei, na verdade é por causa que estávamos no inverno e não estava vindo sol o suficiente aqui, na época que eu a coloquei aqui. Então, as primeiras folhas já estão lá embaixo, pode olhar, olha, já cresceram outras fortes e resistentes. Essa aqui é a minha Kalanchoe, ou Kalanchoe Vivian. Nesse caso, sim. É adaptação. Então, se você tem uma planta, comprou ela agora, pegou no mercado, trouxe para casa, não taque ela no sol de vez, vai colocando gradativamente. Okay? Segundo erro que a gente comete, erro de principiante, mas que a gente ainda comete até hoje, é
você pega uma planta, então você resolve plantar o vaso, fazer uma decapitação, que é cortar aqui assim na planta, e enche um vaso lindo e maravilhoso, como eu fiz com esse de fantôme. Queria fazer uma bacia de fantôme, porém você coloca ela num lugar para ela poder enraizar na sombra, por medo dessa planta queimar, não desenvolver, apodrecer, etc. Você quer resguardar ela. É errado? Sim e não. Sim, porque ela estiola, procurando o sol. Estiolamento é o espaçamento, porque a gente sabe que suculenta, principalmente, ela dá roseta. O que faz ela ser bonita é essas rosetas serem juntas, formando uma rosa. Essa suculenta, como outras tantas, tem o codinome de rosa de pedra, né? Mas se você tirar ela do contato direto com a luz do sol e ia colocar num lugar que há sombra, ou seja, que não tem sol direto ali, ó, sol direto, o que ela vai fazer? Ela vai esticar em busca desse sol. E foi o que aconteceu com a minha fantôme. Então, quando eu a voltei para o sol, ela já tinha enraizado, bonitinho. Também não foi tanto culpa minha, né? Como eu disse, porque realmente ela estava sem raiz. Fiquei com medo de acontecer algo e ela morrer. Mas se você quer um vaso com as rosetas bonitinhas, juntinhas, lindinhas, né? Bem compactadas, não pode tirar ela do sol. Porque uma vez que ela fica sem esse sol, ela volta a procurar esse sol. Como? Esticando. Então, o estiolamento é o esticamento da planta em busca da claridade solar que vai compactar ela, ou que ela está precisando. Terceiro erro, você comprou uma suculenta, que isso acontece mais com as suculentas. Pruinada, o que é pruína? Que tem esse pozinho branco. No caso das branquelas e até de outras que não são branquelas, né? Isso já começa lá na floricultura. Você vê uma planta bonita e você põe a mão nela. Aí você cometeu um crime para todos os colecionadores de suculenta. A pruína serve para que quando a planta estiver exposta em água, o excesso de chuva, no caso, ela não venha sofrer danos, nem do sol e nem da chuva, porque a pruína é um pozinho que protege essa planta. Então, uma vez que esse pozinho é retirada, não apenas o sol e a chuva vão penetrar nessas pétalas, o que vai causar o apodrecimento, como o encharcamento, como também bactérias, fungos e outros, né, seres indesejáveis vão apoderar-se dessa planta, causando doenças. Então, se você tem plantas aí pruinadas, nada de botar o dedinho e nem deixa ninguém que se aproximar da sua casa, das suas plantas, virem com a mãozinha, olha que linda, porque eles não sabem disso, ninguém nasce sabendo. Ela, além de enfeiar a planta, ela não volta mais, é irreversível. Você pode olhar aqui, ó, no caso dessa minha Cali, as últimas folhas eu precisei mexer para replantar e infelizmente uma vez que você toca nela, aquela pruína não volta. Olha a diferença das últimas com a primeira, né? Elas não podem, espécie nenhuma, ser tocadas. Um dos erros também muito graves está relacionado à rega. Se você tem uma planta suculenta, que são essas gordinhas, que tem as folhas gordinhas, cheias de água, elas estão te avisando que ela já tem uma espécie de reservatório natural. Se você pegar uma folhinha dessa, espremer, vai sair um pouquinho de líquido. Então ela está dizendo que ela é uma planta suculenta, seja cacto ou a própria suculenta, ela tem, né, uma quantidade de água dentro de sua folha. Então não tem a necessidade de viver regando, não é toda planta que é uma samambaia. Esse é um dos erros mais cometidos, até por nós que estamos colecionando há muito tempo. Mas a forma de se saber se a planta está precisando de rega ou não, você tem duas formas. Palitinho, você enfia o palitinho aqui dentro do vaso. Depois de um tempo que eu não esperei, você puxa o palitinho. Tá vendo? O palitinho saiu molhado. O que quer dizer que eu não tenho necessidade de regar esse vaso, ou melhor, essa bacia, pelo menos nos 2 últimos dias. Hoje e amanhã não preciso, né?
Agora, isso depende muito do vaso. Porque se tá num vaso, assim mesmo, que nem minha bota, aqui já tá seco e eu posso molhar. Mas se tá num vaso de barro, como esse daqui, com certeza já tá seco, eu posso molhar. O cimento suga, mesmo estando no mesmo lugar, o cimento suga toda a água, porque o vaso suga a água, né? Então você está alimentando não só a planta, mas o vaso também está competindo com a planta ali. Todas essas aqui que eu fiz de cimento ou que eu comprei de barro, que eu falo cerâmica, elas competem com a planta. Então também depende do local, se a planta está em um local mais frio ou mais quente, com mais calor ou com menos calor. Então é um erro que muita gente comete, matar a planta encharcada. É como a gente aprende no primeiro passo de cultivo de suculenta. Você mata uma suculenta, mata ela afogada, como dizem, mas não a mata de sede. Não a mata de sede, ok? Não se preocupe que ela não vai morrer de sede. Ela dá sinais que ela está precisando de água. As folhas começam a ficar mole e dobrar. Aqui, se eu for tentar dobrar essa folha, ela vai quebrar. Ou seja, ela não precisa de água. Aqui, se eu tentar dobrar essa folha, ela vai quebrar. E essa daqui também. Então, enquanto elas estão assim, não tem necessidade de água. Mas se você pegar uma folha e ela começar a ficar molenga na sua mão, muito molenga, enfia o palitinho se for necessário. Se não for o dedômetro mesmo, ou o olhômetro bem apurado, já viu que não tem necessidade. Então, é um erro muito cometido por todas as pessoas que estão iniciando no cultivo de suculenta. O erro é bem engraçado, mas ele existe. Às vezes você vai numa floricultura com a intenção de comprar um cacto. Aí você vê lá uma bolinha de cacto assim, bem pequenininho. Você compra e leva para sua casa. Ou assim, ou assim, ou uma colônia assim. Muito bem, você comprou e levou para sua casa. A princípio, vamos dizer 1 ano, 2 anos, tudo bem. Com o passar do tempo, essa bolinha vai crescer. E essa bolinha começa a crescer os espinhos também. E essa bolinha, em pouco tempo, se desenvolve. E quando você assusta que não, aquela bolinha já está com 40 centímetros, 60. Em pouco tempo depois, essa bolinha já está com 1 metro, 1,5 metros. E quando você assusta que não, essa bolinha está com 2 metros. Eu já tive cactos aqui em casa de 2 metros. Aí você pensa, eu não quero um cacto desse tamanho. Você comprou para pôr na sua janela. Como é que você vai pôr um cacto desse tamanho na sua janela? Isso acontece não é apenas com os cactos. Todas as suculentas crescem. Se você tem espaço, você tem um quintal, uma área verde, um lugar que você pode colocar, tudo bem. Mas se você não tiver, pense bem antes de adquirir uma planta, porque ela vai crescer. A maioria das pessoas que colecionam querem elas por serem grandes, mas outros não querem, só acham bonitinho enquanto ela está pequenininha, dentro de um arranjo. Mas esquece que aquelas bolinhas vão crescer e vão virar bolonas cheias de espinhos na sua casa, né? Vai machucar o nariz do seu cachorro, vai te furar na hora que você começar a mexer, principalmente espinhos. Elas estão bonitinhas, pequenininhas, em cima da estante, como não é apropriado, mas a maioria das pessoas compram para pôr em cima da estante, né? Coisas que é necessário a gente estar avisando a qualquer pessoa que vai adquirir um cacto, uma suculenta, que acha que ele nunca vai crescer. Se você tem para onde mandar ele, eu sempre aviso minhas amigas, quando elas querem planta, porque acham bonita. Eu sempre falo, olha, se você tem criancinha, coisa assim, eu já te aviso, elas vão crescer. Tudo cresce. E passa o tempo que for, ela vai crescer. Se ela recebeu ali uma rega, um lugarzinho bom, nutrientes, é óbvio que ela vai crescer. Como eu faço para minha plantinha não crescer? Bom, isso é quase que inevitável, mas tem uma formulazinha que costuma funcionar. Caso você não queira que ela cresça, plante ela em um vaso pequeno. Por exemplo, essa Lightviria aqui, ela fica linda, pequenininha. Mas eu tinha aqui, eu já me desfiz, mas a Lightviria virou um gigante, um monstro. Ela fica com quase 1,5 metro. Eu já mostrei em vídeo ela com 1,5 metro, só com floração.
Então, são plantas que vai indo, não tem mais como você guardar dentro de casa, não tem como você manter dentro de casa, dependendo da casa, dependendo do seu espaço. Tô citando cactos porque os cactos são os mais perigosos para quem tem criança, animais. Por quê? Porque os cactos têm espinhos. Então, esse é um castelinho, que virou um castelão. Já tem maiores em outro lugar que eu não vou procurar aqui agora. Mas você compra ele bem pequenininho, né? Então você compra também uma colherzinha de cobre pequenininha, acha lindinha, coloca no arranjozinho na mesa. Mas olha o tamanho da minha. Ela está enorme já. Então, são coisas que a gente tem que avisar os principiantes. Não acontece só com suculenta, acontece com todas as espécies. Menos aquelas que são anãs mesmo, mas a maioria, 99%, vai crescer. E principalmente aos amantes dos cactos. Também cometido por principiante é um erro muito clássico. Na hora de se plantar um arranjo, fazer um arranjo qualquer de suculenta ou de qualquer outro tipo de planta, você escolher as plantas da mesma espécie que procuram o mesmo nível solar, né? De clima, mesmo nível climático. Ou seja, você pegar uma espécie, você não pode pegar, por exemplo, uma suculenta que precisam de sol, colocar com uma que precisa de sombra, que vai bem na sombra e não no sol, porque ela vai conforme a necessidade. Uma vai sobressair muito bem e a outra vai sofrer. Então, ao plantar um arranjo, preste muita atenção nisso. Todas têm que estar dispostas ao mesmo nível ou incidência climática. Se são todas de sombra, vamos montar um arranjo de sombra. Se são todas de sol, vamos montar um arranjo de sol. Por que isso é necessário? Porque senão, quando você colocar a de sol na sombra, ela vai estiolar, como eu já falei nos vídeos anteriores, vai perder o viço, vai perder a boniteza. E se você faz o inverso, pega uma de sombra e coloca no arranjo que vai para o sol, o que ela vai acontecer? Secar, amarelar, né, e morrer. Então, para que aquele arranjo se complete, é necessário saber se as espécies que compõem o arranjo, né, dispõem da mesma necessidade de luz solar climática, digamos assim, ok? Também é importante ver qual que cresce mais, qual que cresce menos. E um arranjo, vez por outra, precisa de uma manutenção, porque ele não vai ser aquele arranjo que você fez por muito tempo. Ele cresce e fica feio. Por um momento ele fica bonito, mas depois ele vai ficando sem forma. Então é importante saber a necessidade de cada espécie que você vai utilizar ali no seu arranjo. Se aquelas plantas conversam entre si, se elas falam a mesma língua, se todas precisam da mesma quantidade de sol ou sombra. Eu estou mostrando alguns exemplos, né, de sol, mas eu tenho ali dentro no meu arranjo um exemplo de sombra, ok? Então é isso que é o nono. Não misture as espécies conforme o lugar que você vai colocar, tá? Que isso não vai funcionar, ok? Então, a planta que for de sol, ela vai sentir quando você colocar ela na sombra, e a de sombra no sol vai morrer. Estiolar, fica feia e por aí vai, ok? Então, são coisas que é necessário estar lembrando a quem está começando no início, né, da carreira de cultivo de suculentas e plantas em geral. Em sétimo e último lugar no nosso ranking é o substrato. É a primeira dúvida de uma pessoa que ganha uma plantinha dessa, e é a que mais bate na tecla de todos os canais. Perguntam a todo mundo como é o seu substrato. A questão do substrato, ela é uma questão muito peculiar. Por quê? Depende muito da questão climática, do tipo de planta, né, e do local onde ela vai estar, o vaso e local, digo, incidência solar. Por que eu estou falando isso? Porque se você ouviu que para cultivar cacto e suculenta você precisa pôr areia na composição, envolve vários fatores.
porque a areia propriamente dita eu usei muitos anos e ainda uso, mas tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que ela drena, sim. O lado ruim é que ela compacta também. Com o passar dos anos, a areia tende a cimentar, endurecer. E o substrato do vaso vira uma pedra, né? Vira um concreto. Então a planta não tem mais condições de empurrar a raiz ali dentro. Então é necessário fazer manutenção e etc. Sem dizer que ela abre caminho para vários tipos de praga. Não areia, mas, né, dependendo de onde ela veio, o que andou por ela. Tipo de germes que podem estar vindo no meio dela. Então ela tem que ser esterilizada antes de qualquer coisa, primeiro. E segundo, você tem que misturar muito bem ela, usar uma terra boa, um substrato bom. E existem muitos canais, cada um tem o seu. Ninguém usa um único, todo mundo tem uma fórmula, porque cada um vai pesquisar de acordo com o seu clima. Mas, para começo de conversa, todas suculentas e cactos precisam de um substrato drenável. Eu não vou dar minha fórmula, não agora, não nesse momento, não nesse vídeo. Mas, não importa a fórmula, o que não pode é compactar. Porque as raízes dos cactos e suculentas precisam respirar ali por debaixo da terra. Se você não coloca um dreno no substrato, a planta não vai se desenvolver, ela vai apodrecer. Então é necessário haver um dreno, que são pedras, isopor, que você quiser usar no fundo do vaso, e no substrato você precisa fazer uma mistura, seja de qualquer composto drenável. Pode ser vermiculita, perlita, areia, cascalho, mas precisa haver um dreno no meio desse substrato. Por isso que muita gente comete o crime de plantar as suculentas numa terra sem olhar se essa terra está drenada. Como você vai saber que a terra está drenada? Fazendo o teste, apertando, né? Pega a terra na mão, o substrato que você preparou, e aperta ela entre seus dedos. Se quando você abrir a mão, ela se compactar, então ela não é boa para suas plantas. Precisa de mais algum produto drenável. Isso pode variar. Não vou dar dica nesse momento, mas é só procurar aqui no meu canal e no canal de todas as amigas, tem cada um ensinando a fazer o seu substrato, e todas ensinam que precisa haver drenagem, boa drenagem, ok? Então é isso. Se você gostou das dicas aí para iniciantes, erros que qualquer iniciante comete, eu cometi, cometo ainda, e outras pessoas que estão começando cometeram e cometem ainda, todo mundo cometeu. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ok? Aperte o sininho para receber as notificações de vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo.